Pessoal, boa tarde. Dar as boas-vindas aí para você. A gente vai falar hoje num horário meio diferente, mas o mais importante é o conteúdo, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar abordar um tema que a gente tem observado ainda muita dificuldade, né, por parte das equipes de vendas do canal indireto. E eu sei que essa dificuldade também existe no canal direto, né? Então, se você está na indústria, se você está na área de distribuição, essa dificuldade com relação ao processo de fazer, de checagem, né, de loja, de pontos de venda, é uma oportunidade para todas as áreas. E eu queria te convidar, então, para a gente fazer aí uma reflexão juntos acerca de uma metodologia que eu ensino lá no meu curso, lá no Alta Performance do PDV, e onde o objetivo é exatamente te dar um parâmetro assim muito bacana, que você vai conseguir extrair do ponto de venda todas as oportunidades que você realmente pode, né, em relação ao seu produto. Tá? Então, eu preparei aqui um guia, enfim, um mapinha para a gente ir falando, mas só para que vocês tenham uma visibilidade de todo o ponto que a gente vai falar, é basicamente o passo a passo que a gente vai apontar, mais ou menos no sentido de que por que é importante, né, esse processo de verificação, de onde é que surge essa necessidade, quais são os problemas de quem não tem uma metodologia de verificação realmente acontecendo, né, ou aplicando, né, vamos dizer assim, e depois a gente vai assim, mostrar passo a passo de como é que você pode aplicar se você for profissional de vendas da área, ou então, se você quiser treinar o teu time de vendas para executar esse passo a passo que eu vou mostrar. Lá no final, eu vou disponibilizar aí um modelinho, um formato que a gente usa para exatamente treinar o pessoal para que dê os primeiros passos em relação a essas verificações, ok? Bom, então vamos lá, né? Vamos direto para o ponto. Eu só vou pegar aqui o meu MindMaster aqui só para eu me ligar aqui no roteiro que eu preparei. E eu vou deixar aqui na tela e depois a gente vai trabalhando. Então vamos nessa. Bom, pessoal, você já deve, se você já viu aí algum material, algum vídeo que eu produzo, ou então algum outro conteúdo que eu tenho produzido, você já percebeu que a minha abordagem está sempre focalizada em relação à cultura do sellout, né? Então, todo o modelo de atendimento que eu aprendi lá no passado e que eu sempre trabalhei depois disso, mesmo na época ainda que eu estava na indústria, depois, quando eu passei por dirigir uma empresa de distribuição e também de importação, eu procurei sempre implementar essa mesma cultura, né? Então, eu chamo de cultura do sellout, que é muito superior a apenas as ações de sellout. É muito mais comum você ouvir esse termo, né? Ações de sellout e tal. Então, eu chamo o sellout, eu atribuo a ele algo muito maior, que na verdade não dá para pontuar o sellout somente nas ações que você vai executar no ponto de venda. Precisa ser muito mais do que isso, né? Então, a ideia é que a gente consiga trazer para dentro das equipes de vendas do canal direto e indireto essa cultura, né? E aí, qual é o ponto importante, né? Onde é que eu estou querendo pontuar esse assunto que a gente vai falar hoje? Quando você chega no ponto de venda, a maioria, né, pelo menos dos profissionais de vendas, quando chega no ponto de venda, tem um problema, sabe? Sabe aqueles mapas, sabe aqueles cruzamentos assim que você chega e que você vê diversas direções, assim, aquelas placas com diversas direções, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Curitiba, enfim, várias direções distintas. Eu percebo que muitos vendedores, quando chegam no ponto de venda, se sentem naquele trevo ali, sabe? Parece que não está muito claro para onde ele precisa ir e o que ele precisa fazer quando ele desce do carro e dá o primeiro passo, né, dentro do ponto de venda. E hoje a gente vai falar um pouco exatamente sobre isso, tá? Para te dar uma ideia mais clara sobre o que você pode fazer e o ponto mais importante é quanto você pode valorizar esse intervalo de tempo que a gente vai dedicar agora, né, nessa fala que eu vou te apresentar, para que você tenha uma visão
mais clara do que você pode fazer, transformar esse tempo de verificação de loja em dinheiro, em recursos, em mais faturamento, em mais resultado para você, em mais possibilidade de introdução de produtos ou outra coisa qualquer que possa te beneficiar em termos de resultado. Então, essa é a ideia, né? E aí eu não posso deixar de abrir essa fala, porque todas as vezes que nós falamos sobre a cultura do sellout, uma coisa importantíssima é preciso deixar bem evidenciado. A cultura do sellout preconiza alguém, né, um profissional de vendas que vai até um ponto de venda e que ele vai prestar um serviço ótimo para esse cliente. Então, essa é a ideia, vamos dizer assim, é a ideia básica, né, que se espera desse processo. E o que significa isso? O significado disso é o seguinte: o cliente, quando comprou de você o seu portfólio, né, que você hoje acompanha, que você monitora dentro do ponto de venda dele, ele comprou de você com a expectativa de que todos esses produtos, né, que estão hoje ativos na loja dele vendam, né? Porque esse cliente, nós não podemos esquecer, ele é um empresário que visa lucratividade, que visa resultado a partir da revenda de 100% dos itens que você vê nas gôndolas da loja dele. E os seus produtos estão lá. Então, assim, o que esse cara espera de você? Ele espera que todos os itens que você tem responsabilidade girem, vendam num tempo certo, num tempo adequado, né? Pode ser 15 dias, uma semana, um mês, 2 meses, enfim, depende da categoria que o seu produto ocupe. Então, essa é a premissa básica, né, que nós vamos dizer assim, vamos usar como pano de fundo para permear toda essa fala, todo esse contexto que a gente vai trazer hoje aqui, ok? Então, o cliente espera de você a excelência, né? Ele espera de você as melhores referências de produto, as melhores indicações de locais, as melhores as críticas, a questão de precificação incorreta, falta de preço, enfim. Nós vamos depois entrar no detalhe para você entender um pouco mais claramente, mas a expectativa dele é de um serviço ótimo. Então, essa é a visão mais importante que você precisa ter nesse primeiro momento. Tá? Então, e aí a gente entra naquele ponto de o que fazer quando chegar na loja. Então, assim, a primeira coisa, né, que nós aprendemos lá há 20 e poucos anos atrás, e que de lá para cá começamos a praticar, eu preciso ir para o ponto de venda, entender a área de vendas. Eu preciso ver gôndola por gôndola, categoria a categoria, entendendo como cada um desses meus produtos que estão lá dentro do ponto de venda se comporta os concorrentes desses meus produtos nessas categorias às quais eu participo. Então, essa é uma linha de pensamento super importante, porque dentro da cultura do sellout, a gente vai entender que nós não somos mais somente profissionais de vendas responsáveis pelo item, né, para vender somente o teu item. Não dá para você chegar só na loja com uma relação de pedidos que você quer tirar, sem que você considere o ambiente da loja. Né? Imagine, você chega lá com uma promoção, ou então um pacote de introdução de produto, por exemplo, e aí você chega lá, só que na semana anterior você só tinha um concorrente na gôndola, só que hoje, quando você chegou no cliente, tem 3 concorrentes, tem outros 2 novos concorrentes que não são, né, competem com você. Então, e você chegou hoje com uma proposta de introdução pensando naquele cenário inicial, onde só tinha um concorrente, ou seja, hoje o cenário mudou. E aí, quais serão as suas ações? Qual é a sua linha de argumento? Qual vai ser, quais vão ser os pontos de atenção que você precisa ter para você levar a proposta para o cliente mesmo assim? Ou talvez não levar, uma decisão que você talvez vai ter que tomar. Entende? Então, o aspecto da verificação de loja, da checagem geral das oportunidades em relação aos seus produtos, não é somente na intenção de você obter um relatório para que você depois monte um plano de ação. Não é somente isso, né? Por trás de todo esse cuidado que você vai ter com os produtos que você comercializa, você também vai, digamos, em paralelo a isso, entregar um serviço de qualidade para o seu cliente, né? Eu contei em um dos vídeos, já faz algum tempo já, mas me lembro, essa história, eu acho que foi uma das mais marcantes, né, que eu tive em relação a esse processo da qualidade, do cuidado em relação aos produtos que você comercializa. Eu visitava a cidade de Fortaleza e eu buscava, naquela época, um distribuidor para
a empresa que é uma importadora que nós tivemos lá em São Paulo, até um tempo atrás. E aí, em visita ao mercado, qual era a minha estratégia? Eu ia fazer as áreas aleatoriamente, visitava lojas do segmento específico que eu estava buscando, e procurava entender com esses lojistas quais eram as referências em termos de distribuidores, né? E eu consegui encontrar em duas ou três áreas distintas da cidade uma referência muito forte a um único distribuidor. Eu achei muito interessante isso. E numa loja mais específica foi muito contundente o retorno que essa compradora me deu. Ela me levou até a loja, me apontou um vendedor que constantemente estava na loja naquele momento. Ele estava em cima de uma escadinha, me lembro da imagem até hoje, limpando, arrumando e contando os produtos que estavam na última tábua da gôndola, uma gôndola mais alta, ele estava lá em cima, fazendo a contagem e arrumando os produtos. Ela apontou para ele e disse assim, ó, aquele vendedor lá vende o que ele quiser aqui dentro da minha loja. Eu fiquei, mas por quê? Porque com ele eu não me preocupo. Ele faz as introduções, ele faz as promoções, ele resolve, os planos que ele traz geralmente são consistentes, são planejamentos que se realizam, porque ele toma o cuidado realmente devido para que a coisa funcione, sabe? Então, isso me chamou muita atenção. Então, é disso que eu estou falando, né? Esse intervalo entre a chegada à loja e a ida até o comprador precisa ser muito melhor valorizado por nós. É nessa hora que nós demonstramos, digamos assim, ou apresentamos a qualidade do nosso serviço, né? Então, essa checagem de ponto de venda, esse tem que ser o intuito, né? De nós entendermos, nós coletarmos as informações comerciais que são estratégicas, muitas vezes, para você apresentar planos de ações ou desenvolver planos de ações para seus produtos e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente está lá entregando o melhor serviço para o lojista, ok? Então, a expectativa é que quando você entra no ponto de venda, né, que você vá para a área de vendas do lojista, é que você faça literalmente um raio-x dessa loja, que você consiga sair de lá com todas as oportunidades identificadas, né, organizadas e tal, e para depois você, inclusive, calendarizar. Algumas delas você vai, digamos assim, agir no mesmo dia, né? Talvez uma oportunidade lá de um produto que está com vencimento muito próximo, talvez que esteja com a embalagem avariada, que a indicação, de repente, é retirar da gôndola, ou então que está com preço muito distorcido. Então, são coisas que você vai tratar na hora, lá com o comprador, ou então até com o gerente de loja, com o chefe de lojas, caso seja possível isso. Mas só que tem outras oportunidades que você vai identificar que não, que essas oportunidades talvez você vai ter que jogar para a próxima visita ou para próximas visitas, né, meses adiante, porque vai lhe faltar subsídios. A gente vai falar um pouco mais lá na frente, mais detalhadamente, mas o ponto importante, então, pessoal, é que esta verificação de loja já existe uma metodologia para que você faça essa verificação com qualidade. Então, essa verificação pode parecer assim, poxa, mas é um negócio muito complexo. Pelo contrário, é extremamente simples. Eu posso dizer para vocês que talvez não seja fácil, principalmente no primeiro momento. Pode ser que você tenha alguma dificuldade, né, no primeiro momento, até você se ambientar com o processo, com a didática e talvez com o material, que eu vou sugerir lá no final para você utilizar. Mas, depois disso, o processo vai ficar muito dinâmico. E você vai conseguir ter uma visibilidade do ponto de venda completamente diferente da visibilidade que hoje você possui, com certeza. Tá? Então, eu vou tentar mostrar para você, eu vou contar para você uma ideia, essa ideia, né, dessa metodologia, exemplificando, ou talvez trazendo, fazendo aqui uma analogia, talvez esse seja o termo correto, fazendo uma simulação, na verdade, né? Como se você estivesse lá na loja do cliente, e a gente vai fazer um exercício aqui, talvez você faça isso mentalmente, e depois a gente vai trabalhando essas ideias. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem, só para a gente ter uma ideia,
Imagine que você está diante de uma gôndola de uma loja, você chegou agora para visitar, e que você está parado de frente dela. Então, a imagem é mais ou menos essa aí que está na tela agora. Você está aqui nessa gôndola, tá? É uma área, parece que é bomboniere, né? É uma bomboniere. Então, vamos lá. Você está aqui parado, a cliente está passando e tal, você está aqui parado nesse pedaço aqui, nesse 1,20 m aqui de gôndola, e ali estão alguns dos seus produtos, certo? Então, qual é o primeiro passo, né? Qual é o primeiro, digamos assim, o primeiro parâmetro que você precisa considerar para começar a fazer, então, essa prestação de serviço excelente que a gente está falando aqui? É de você fazer aqui a análise nessa gôndola de quais itens você tem de oportunidade de introdução. Nós estamos falando aqui de presença. Então, vai enumerando aí, que lá no final você vai entender por que é importante enumerar isso. Então, o primeiro termo é presença, presença de produtos. Quais são os produtos do seu portfólio, né, que são viáveis para essa loja, para esse perfil de loja? Né? Isso você vai considerar, assim, as diversas, digamos, as diversas áreas. Ela pode estar posicionada numa área mais de público A, ou então de público C, ou de público E. Você vai considerar isso, é importante esse aspecto, mas você vai tentar enumerar, então, quais são esses itens que você poderia introduzir nesse ponto de venda a considerar a categoria da loja. Então, essa é uma primeira reflexão. E só que é importante é que você vá pontuando isso, que você anote essa relação que vai gerar aí, né, na sua lista que você vai identificar. Então, você vai anotando esses pontos e vai criando aí, então, uma relação de oportunidades de itens. Não vamos agora entrar em questões, mas eu já apresentei e tal. Isso depois a gente vai tratar. Agora o ponto é, precisa identificar quais são os itens que deveriam estar nesse ponto de venda. Essa é a primeira, o primeiro passo para que você comece a fazer essa verificação ótima que a gente está aqui sugerindo. Ponto importante é que todas essas verificações seriam muito relevantes, né, se você também observasse, além dos itens que você tem hoje ativos no ponto de venda e aqueles itens que você imagina que você possa introduzir a partir da análise, né, do seu portfólio disponível, seria muito interessante você começar a observar os itens da concorrência. Observe que aqui dentro da área de bomboniere, você pode ter uma infinidade, né, de produtos e tal, e alguns deles são diretamente concorrentes. Imagine que você venda, por exemplo, confeito, né, que é um chocolatinho, né, redondinho, e você tem outros dois concorrentes ali dentro, já estão presentes no ponto de venda, que também competem nessa mesma categoria. Então, é muito importante que você pontue e faça uma anotação da presença dos itens concorrentes. Lá na frente, lá no final, você vai entender o motivo dessa anotação desse tipo de informação. Então, o primeiro ponto, presença. O segundo ponto vai ser posicionamento. Você ainda continua nessa mesma gôndola que eu apontei aqui agora há pouco, e agora você vai identificar o seguinte: dos itens que eu tenho presente nessa gôndola, algum deles tem alguma possibilidade de melhoria de posicionamento? Geralmente, alguma coisa relacionada à parte do merchandising, né? Não somente a posição eminentemente da gôndola, né? Mas, por exemplo, se você está com um produto que é voltado para o público adulto, talvez, se ele estiver aqui embaixo, na última tábua aqui embaixo, ou na penúltima tábua aqui embaixo, não seja tão interessante para você. Talvez seja melhor você buscar uma posição mais aqui, à altura dos olhos, né? Se a gente considerar essa consumidora, por exemplo, à altura dos olhos, até no máximo a cintura, ou seja, ela deveria estar talvez aqui em cima, entre a quarta, a quinta e a sexta tábua, e não aqui embaixo. Então, isso é uma oportunidade. Isso é, tirar o item tal da gôndola 1, da tábua 1 lá de baixo, e colocar na gôndola 4 ou na tábua 5, na tábua 4 ou na tábua 5. Então, essa é uma oportunidade de posicionamento. Então, o segundo elemento que a gente vai falar é posição. E aí você vai começar
a fazer análise, bom, do meu portfólio, nessa área específica, existe alguma outra oportunidade? Será que eu posso, de repente, trazer algum item que não deveria estar aqui, mas que poderia estar a partir por exemplo, de um esquema de cross-merchandising? Eu tenho algum outro item do portfólio que eu poderia expor aqui para tentar ajudar no impulsionamento, ou então para ser ajudado no impulsionamento junto com essa categoria? Quais são as outras possibilidades de exposição desses itens que aqui estão nessa gôndola? Será que eu tenho eles, ou poderia ter eles, em outras áreas da loja, fazendo cross-merchandising em outros setores, ou então estando presente em pontos extras, uma ponta de gôndola, ou então mesmo no checkout? Então, são todas perguntas relacionadas a posicionamento. O posicionamento vai te perguntar sempre no sentido de você identificar a melhor área, o melhor local para você se tornar o mais visível possível para o consumidor final. Essa que é a pergunta-chave que estará por trás ali desse P de posição. E aqui, a ideia, de novo, é você anotar item por item. Olha, o item tal, de gramatura tal, está na tábua 1, eu quero ele na tábua 4, ou na tábua 5, do lado do produto tal, enfim, entende? Esse é o tipo de verificação que a gente está esperando aqui. Isso vale também, já que eu falei agora há pouco de presença, eu não poderia deixar de falar de posição. Na posição, você também vai observar as oportunidades, né, em relação à concorrência. Só que aqui a observação é um pouco diferente, né? Você não quer buscar melhoria para o concorrente, você quer saber o seguinte: no que a concorrência está melhor do que eu? Ou seja, se o teu produto está lá embaixo na tábua 1 e a concorrência já está na tábua 4, então você tem um problema aí. Eles estão melhor posicionados do que você, se o teu público-alvo é o público adulto, né? Então, ou seja, a questão aqui é, e aí, o que eu faço? Porque se o concorrente está, eu tenho que estar lá, eu não posso estar aqui embaixo, distante da tábua ideal. Esse é o raciocínio por trás desse processo. Bom, depois a gente tem mais um elemento super importante de verificação e que este elemento pode gerar grandes problemas em relação ao sellout do seu produto. Veja, na verdade, todos esses elementos que nós vamos falar aqui, todos eles vão gerar grandes riscos de sellout caso não seja adequado. Imagine que você, por exemplo, chegou numa loja qualquer e você identificou que a loja é uma loja posicionada numa área mais CDE, por exemplo, e você está com um grande volume de um produto que seria muito mais voltado para um público A. Então, assim, você tem um risco grande aí. Ou seja, alguém, em algum momento, afundou a mão na caneta lá e chutou uma quantidade maior e conseguiu vender essa quantidade, só que aí agora o produto não está girando. Talvez já tenha passado 60, 90, 120 dias e o produto ainda está na gôndola. E aí? Né? Qual vai ser a sua ação? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, quando nós entrarmos lá no próximo P. Mas a questão aqui é, você precisa ir fazendo, então, a averiguação, né, das condições ideais, das melhores condições para o seu produto, porque isso vai impactar na venda. E lembra, o teu cliente comprador, o dono da loja, ele espera que o teu produto venda, e não que ele fique parado, porque é imobilização de capital, ele está parando o capital de giro dele ali em função do produto que está sem giro. Ele não ganha no estoque, ele ganha na revenda. Ele ganha quando o produto sai pelo checkout. É aí que está a realização da lucratividade dele. Então, essa é uma noção importante que você precisa, não pode, eu sei que você tem, mas talvez você não pode esquecer desse aspecto que é bastante relevante. Bom, então, só para a gente concluir aqui o pensamento, né, em relação a posicionamento, a gente já vai entrar agora no terceiro P, que é o P de preço. A precificação é algo super importante, assim como todos os outros P's também, né? Mas, assim, eu diria que aí a gente encontra uma frequência de anomalias, né, que podem impactar fortemente no giro do produto. Às vezes, por erros de entrada de produto, de cadastramento de produto, quantidade na caixa que era para ser 48, só foi cadastrado como 24, e aí o produto está sendo vendido pelo dobro do preço que deveria, ou seja, N circunstâncias podem acontecer.
pode acontecer um monte de coisa. Então, a checagem de preço é de nossa responsabilidade. O profissional de vendas do canal direto ou do canal indireto precisa ter a responsabilidade da verificação do ponto de venda em relação ao preço. Provavelmente você vai ter uma faixa de preço, uma faixa mínima ou uma faixa máxima de preço, onde o teu produto pode e ele é aceitável que ele transite. Porque acima desse limite, provavelmente ele não vai girar. E muito abaixo, ele pode gerar, na verdade, um problema para você, de relacionamento com outros clientes que vão estar naquela mesma região desse ponto de venda, onde possivelmente o problema pode estar acontecendo. Então, o gerenciamento de preço é algo crítico, né, no nosso processo. Eu me lembro de um caso, eu contei isso também em um dos vídeos que falei em algum momento, onde nós chegamos no ponto de venda e nós encontramos um produto exatamente com uma circunstância parecida com essa que eu acabei de descrever. O produto estava o dobro do preço que deveria estar sendo vendido. E não estava. Fazia mais de 30 dias, não tinha vendido praticamente nada, logicamente, porque ele estava com o preço totalmente incorreto. E na loja ninguém percebeu. O pessoal diz, é uma loja média, ninguém percebeu. Quem tinha que perceber? Nós. Né? Nós é que estávamos lá atendendo aquele cliente, então tínhamos que perceber isso. E identificamos, levamos ao comprador, rapidamente ele identificou o problema, que era um problema exatamente este cadastro, e aí o produto foi corrigido, e na outra semana, me lembro de ter falado com a vendedora aí na sequência, a gente conseguiu restabelecer rapidamente o giro do produto. Então, um ponto importantíssimo que pode criar uma barreira e pode criar, inclusive, um mal-estar, né, com o cliente, porque é um serviço básico que ele espera que você preste para ele, orientando ele sobre a faixa de preço. Inclusive, esse é um aspecto importante no processo de negociação das introduções de produtos, de você tentar pré-negociar uma faixa de preço, para que não seja surpresa depois quando ele for para a gôndola e o cliente lá chegue jogando uma margem lá acima daquela que você estava esperando. Então, é importante, você deve conhecer, né, as margens do cliente, então é importante que você pontuasse a faixa de preço interessante para ele. Depois, você ainda está na frente da gôndola. Você ainda está nessa mesma gôndola ainda. Isso aqui vai demorar um pouco mais, porque eu estou descrevendo para vocês com detalhe, tá? Mas no dia a dia, na prática, isso vai ser muito mais rápido do que vocês possam imaginar. Então, a questão aqui agora é, você está na frente da gôndola e o quarto P entra na parada, que é promoção. A promoção é o seguinte, a pergunta que vai nortear é, olhando para os itens que eu tenho, os meus itens que eu tenho nessa gôndola, eu fiz todas as promoções possíveis para que eles efetivamente girem no ponto de venda. Quais são as promoções que essa loja permite, né? Quais são os tipos de promoções que nessa loja cabem? Então, essa é a linha de pensamento. Então, não dá, só que aí tem uma coisa importante, né, que eu gosto sempre de ressaltar. Não estou falando aqui exclusivamente de desconto e bonificação. Tá? Isso é o tipo promocional mais básico que a gente possa pensar. Eu estou falando aqui realmente de outras formas promocionais, né? Inclusive ações envolvendo estímulo ao consumidor final, em loja, porque hoje você tem aí dois níveis, né, vamos dizer assim, de loja. Você tem a loja física e você tem a loja no ambiente virtual. Né? Muitas lojas hoje têm presença virtual nas redes sociais e tal. Então, se você não está conectado com isso você pode estar desperdiçando aí uma grande oportunidade promocional para os seus itens. Né? E, às vezes, promoções que podem ser muito simples, né? Podem ser fáceis de serem executadas, né? Como, por exemplo, você pegando um material, um banner, uma foto do seu produto, com alguma caracterização, algum tipo de informação adicional e tal, e você publicando na rede social do cliente, pode ser uma alavancagem fundamental que você pode ter nessa loja que você está atendendo, né? E muitos clientes ainda disponibilizam outros meios promocionais no ambiente online. Muitos hoje trabalham com listas, né, com listas de clientes, com listas de e-mails, com lista de WhatsApp, com lista de Telegram. Tem vários canais que você pode utilizar para ajudar na promoção. E a questão aqui é, se você tem um item que você não está tendo o giro adequado dentro da realidade que você esperaria, as perguntas precisam começar a ser feitas. Né? E muito provavelmente, uma das primeiras perguntas será essa, né? Que tipo de promoção eu ainda não fiz?
né? Então, porque se você já fez uma, já fez duas, já fez três, não funcionaram, elas não trouxeram o resultado que você espera, você vai ter que tentar uma quarta, quinta, sexta, sétima, décima, milésima, até a coisa acontecer. Não pode, o que não pode é você permitir que o promocional não aconteça, né, e daqui a pouco você seja chamado pela área de compras do cliente para dizer o seguinte: olha, esse item aqui eu estou descadastrando porque não tem giro nos últimos 90 dias. Isso não cabe. Depois de todo o trabalho que se tem para fazer a introdução, você permitir, e às vezes nós pagamos ainda pela introdução nas grandes contas, nas contas médias, né? Então, você pagar por isso e depois você simplesmente deixar o produto ser descadastrado é algo que não é lógico, né? Então, a questão aqui, a provocação é, nesse checklist agora, na frente dessa gôndola, você precisa se perguntar muito friamente, né? O que mais eu posso fazer? Que outras ações eu não consegui identificar ainda, né, talvez. E eu digo para você uma coisa importante, tá? Na categoria, geralmente, você está aqui nessa categoria que é Bomboniere, né? A gente está aqui nessa simulação, estou com essa foto aqui exatamente mostrando como uma espécie de simulação, mas imagine que você, por exemplo, pode buscar informação com o pessoal da própria loja. Sabe, tem repositores, tem chefe de seção, se a loja for um pouco maior, tem o gerente da loja e tal. Você pode sondar informações para saber, por exemplo, qual tipo promocional tem funcionado bem nessa loja, nessa categoria específica. Se não nessa categoria, em outra categoria, que modelo promocional funciona bem? Ponta de gôndola, cross-merchandising, uma promoção de preço, uma promoção de, sei lá, de envio de mala direta, cara, não sei. As questões aqui são muito particulares, né? O importante é que a gente tenha essa visão para questionar, né, o tipo que pode ser aplicado no ponto de venda e que possa se transformar, de repente, em algo para você, para o seu negócio. Essa é a pegada que eu estou querendo provocar aqui. Então, e da mesma forma, você vai observar a concorrência, né? Eu falei agora há pouco de preço e acabei não pontuando esse aspecto, mas os preços dos concorrentes também entram nessa leitura. Então, assim, promoção dos concorrentes, cara, você tem que saber o que está acontecendo. Por quê? Por que é importante esse aspecto, né? Imagine que você hoje chegou nessa loja, por acaso, para fazer uma proposta promocional de 30 caixas, né? Imagine que nós estamos na última semana do mês, você chegou nesse cliente com todo o desejo do mundo de fechar esse negócio para poder ajudar na cobertura da sua cota. Você quer vender lá 30, 40 caixas do seu produto e tal. Só que hoje, semana passada não tinha, mas hoje você foi para essa loja, você chegou lá e se deparou com o produto concorrente, que é o diretamente concorrente a essa categoria que você está querendo promover nesse ponto de venda, e ele está lá entubado com, sei lá, 50, 70, 80 caixas de produto. E aí? Entende? Então, assim, se você for para o ponto de vendas, ou se você for para o comprador, e chegar para ele com essa proposta sua desse jeito, sem falar nada, sem antecipar nada e tal, você vai levar provavelmente uma bola nas costas, né? Porque ele vai dizer: pô, você nem passou na minha área de venda para você ver que eu já tenho uma promoção que eu acabei de receber da concorrência, agora eu não tenho condição. Ou seja, se você se precaver e olhar a área de venda estudando dessa forma, você pode chegar no comprador muito melhor preparado, sabendo, por exemplo, a quantidade que entrou, verificando uma estimativa de tempo de giro, para saber quantos dias ainda vai demorar essa promoção, e talvez até segurar a sua proposta. Talvez seja interessante segurar a tua apresentação de proposta, deixando ela para um momento mais adequado, né? Já que a promoção já aconteceu, já está no ponto de venda, a promoção do concorrente, né? Já está no ponto de venda, não tem mais o que você fazer. Então, esse é um ponto aí interessante de verificação. Promoção, então, é o quarto P, e precisa ser muito bem verificado, porque ali vão dormir, geralmente, aquelas questões relacionadas ao baixo giro de produtos. E você precisa cuidar disso, porque senão você corre um sério risco de não ter continuidade com eles. Ok? E aí nós vamos lá para o quinto elemento. O quinto elemento é um V, que é o V de volume. O V de volume, ele estará conectado com as possibilidades, né, ou então com os riscos, né, que você vai ter de ruptura de produto. Imagine que você, por exemplo, chegou semana passada e na loja tinham 2 unidades
você vendeu outras 8 unidades, ele ficou com 10 unidades. Hoje, você chegou na loja, está zerado, não tem nada, não tem nada, acabou tudo. Nessa gôndola que você está contando agora, você está ainda nessa mesma gôndola, né? Está zerado. Bacana. Qual vai ser o seu volume proposto para esse cliente hoje? Então, assim, se você teve 10 a semana passada e girou tudo, acabou zerar, muito provavelmente você vai colocar alguma coisa a mais do que 10, alguma coisa acima de 10. Então, você vai colocar 11, 12, 13, 15, talvez, unidades, para que você tenha uma segurança, né, de que não haja ruptura na sua próxima visita. Essa é a linha de pensamento. Então, o volume precisa estar adequado ao giro. A ideia é que você tenha um estoque negociado. E aí, falando aqui do contraponto, né? Eu falei agora da possibilidade de ruptura, vou falar aqui da possibilidade de excesso de estoque. O excedente de estoque também não é interessante para o ponto de venda. Ficar com o produto por muito tempo, dependendo da categoria, pode ser um problema. Nas áreas de alimentos, especificamente, o produto estocado dentro da área de venda de muitas lojas, pode representar um risco, né? Um risco de contaminação, riscos, enfim, riscos diversos, de manuseio, várias coisas podem acontecer, de infestação, enfim, um monte de coisa. Então, o ponto aqui é, o produto precisa ter uma quantidade adequada que você vai negociar. Pode ser que numa questão, digamos, um volume promocional, você vai, sim, apertar um pouco mais, né, colocando lá 2, 3, 4 meses, talvez quatro giros, né, daquele produto específico. Isso pode acontecer, porque a promoção exige isso. Você vai fazer um esforço adicional de desconto, ele também vai baixar um pouco mais a margem, o lojista, a indústria está entrando com alguma coisa para também ajudar no contexto e tal, então todo mundo está se esforçando, provavelmente você vai ter uma força maior em relação ao volume dessa loja. Mas a questão aqui é, isso não pode virar um problema. É preciso que você tenha isso previamente, digamos, falado, né, acordado com o seu lojista. Olha, a gente vai forçar um pouco mais, vamos fazer um esforço para tentar diminuir o prazo, normalmente seria 4 meses de estoque, mas vamos tentar ver se a gente consegue vender tudo isso no máximo 3 meses com as ações que eu estou aqui planejando. Ou seja, trazer um conjunto de ações que seja coerentes, né, com o volume que você está trazendo, que você está planejando, é super importante, porque isso vai mostrar para o cliente o grau, né, de planejamento, o grau de conhecimento que você tem da loja dele e do seu produto em relação a isso que você está propondo. Então, ponto importante. Então, assim, volume de produto nem abaixo nem acima, né? A ideia é que a gente tenha, assim, volumes maiores, claro, no esquema promocional, até para que a gente consiga dar uma afastada na concorrência dentro da gôndola, mas a ideia é que isso esteja sempre sob controle. Naquelas ações fora da curva, que, por exemplo, você planejou ficar com 4 meses de estoque, e só que a venda está sinalizando que vai representar mais lá no final, 5, 6 meses, exige uma ação rápida sua. O que fazer? Se com todo o pacote promocional que você planejou, a venda não está acontecendo na velocidade que você previu, você vai ter que talvez trazer novas ações, porque o seu compromisso com esse cliente é de girar tudo durante 4 meses. Se não girar tudo, você vai trazer aí um problema para você, possivelmente de relacionamento, até de problemas relacionados aí à parte financeira, porque alguns clientes até bloqueiam o pagamento e tudo mais. Então, a questão aqui é o que você pode trazer adicional para poder ajudá-lo a resolver essa questão. Se tudo foi executado, né? Se você acordou e tudo foi executado, e mesmo assim a coisa não aconteceu, provavelmente o teu plano tinha aí alguma oportunidade ainda de melhoria no sentido de execução. Mas a questão é, volume é nossa responsabilidade. Ruptura de ponto de venda não dá para admitir. Não dá para admitir. Então, terminando essa verificação, você vai passar, imagine que você, então, pontuou, veja, somente nessa gôndola, você pontuou aí todas as oportunidades, né? Anotou, relacionou tudo isso e tal, e você agora vai partir, relacionou tudo isso, inclusive produtos seus e produtos da concorrência, né? Como eu já falei aqui agora há pouco. Então, você vai partir agora para as gôndolas próximas, né? Você vai ir para as outras gôndolas no mesmo sentido. No mesmo sentido. A ideia é que você faça a mesma coisa parado de frente às outras gôndolas.
E aí, você vai chegar no final, meus caros, dessa verificação com uma lista. E uma lista expressiva, né, de oportunidades, que eu não posso dizer aqui para você quais serão, mas que, com certeza será uma lista ampla, né, de muitas oportunidades para que você possa agir. Então, agora você vai passar para o processo aí de organização, né, de saber o seguinte: bom, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou agir imediatamente no ponto de venda, que eu preciso realmente agir hoje para não deixar a coisa esfriar. Eu não posso, por exemplo, deixar um preço errado, né, hoje para trabalhar na semana que vem ou daqui a 15 dias. Eu não posso deixar um produto avariado, que está ali com a embalagem estourada, rasgada, ou coisa parecida com isso, para falar com ele daqui a 2 semanas. Ou eu tenho um produto vencido na loja e que tem lá 2 ou 3 unidades apenas, mas está vencido. Ninguém observou, mas você viu. Então você percebeu isso e aí você agora tem que tomar uma ação imediata. Não dá para esperar. Não dá para, né? Então, essas ações você vai organizar e vai fazer agora, no mesmo dia, junto com alguém da loja ou o próprio comprador, caso a loja seja uma loja pequena. Tal. Então, eu queria só mostrar aqui, ó, essa daqui é uma fichinha que eu sempre uso como referência. É uma ficha simples, tá, pessoal? Nada difícil. Você pode fazer isso, inclusive, numa folha de papel. Bem simples. Agora, o importante é que você realmente faça a verificação nesse nível que a gente está falando aqui, né? Para que você consiga realmente elencar. Então, aqui, ó, é uma ficha que eu chamo de ficha de oportunidade, né? Esse aqui depois os meus alunos lá do Alta Performance vão ver, mas esse aqui não tem mistério, tá? É a única coisa simples que ela pontua cada um dos elementos que eu acabei de descrever, né? Presença, posição, preço, promoção e volume. E aí você vai anotando aqui e você provavelmente vai entrar no verso dela ou então vai usar mais uma ficha adicional, dependendo se for a primeira verificação de uma loja média ou grande, por exemplo, você vai sair com certeza com 2 ou 3 folhas dessas aqui anotadas. A questão importante é que muita gente tem um pouco de resistência em relação à utilização da ficha, porque dizem o seguinte: mas é porque fica muito trabalhoso, fica muito demorado o processo e tal. Não é isso que acontece. Na prática, você vai demorar, sim, uma primeira verificação. Na primeira visita que você vai usar esse método que eu estou apresentando para você, você vai ter um pouco mais sim, de tempo dedicado, porque você vai encontrar várias coisas que você antes não estava acompanhando. Você vai perceber que você vai te exigir mais atenção. Só que depois disso, se você mantiver essa ficha anexada em alguma pastinha, em algum outro documento que você tem, ou então na sua própria agenda, só que é importante você nomear o cliente, né? Você, nas outras visitas, vai muito mais fazer uma manutenção desses dados que você coletou na primeira visita. E você vai somente adicionando ou então excluindo aquilo que foi resolvido. O ponto importante é o que mudou, né? Se entrou um produto novo, por exemplo, na próxima semana, você vai lá e vai adicionar esse produto novo que entrou como concorrente seu, por exemplo. Então, a primeira vez é demorada, mas depois você vai transitando normalmente. É muito simples de se utilizar, ok? Eu vou disponibilizar aqui, logo abaixo do vídeo, aqui no canal do YouTube, vou deixar um link para que você clique nele e faça o download dessa ficha, caso você tenha interesse de usar aí na sua rota, ok? Então, pessoal, basicamente, o que eu queria falar hoje era sobre isso, tá? Era sobre essa metodologia de verificação. Eu identifico que isso é uma grande oportunidade e vejo que esses elementos que você pode, por exemplo, tirar de uma bela verificação vão te ajudar muito a fazer com que o cliente perceba você num outro patamar de atendimento. Ele vai saber que você realmente vai para a loja, que você faz um serviço adequado, você busca as melhores alternativas para todos os produtos, não gerando, não ajudando a gerar problema no ponto de venda. E um ponto muito interessante desse processo é que essas anotações que você tirou, você vai conseguir levar para casa para montar melhor os seus planos de venda.
A questão aqui é que você pode jogar, por exemplo, algumas ações. Eu gosto de falar sempre da questão da calendarização, né? De você, por exemplo, criar um calendário. Se você, por exemplo, encontrou 20 oportunidades de introdução de produtos do seu portfólio nesse ponto de venda, e hoje você consegue trabalhar com 4 ou 5, show de bola, bacana, parabéns para você. Mas e os outros 15? As outras 15 oportunidades pode ser que você tenha que calendarizar. Pode ser que você só vai conseguir jogar para o próximo mês mais 5. E os outros 10? Então, os outros 10 pode ser que seja para daqui a 2 meses ou 3, sabe? Então, assim, isso precisa ser controlado. Aí sim você vai estar otimizando essa sua primeira visita, que vai te tomar tempo. Porque se você não guardar esse tipo de informação e não organizar essas informações, aí você vai ter que estar fazendo revisitas para fazer as mesmas verificações que você já fez. E aí sim você vai estar perdendo muito tempo. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado aí do material. Eu tenho ensinado esse assunto dentro do curso Alta Performance do PDV. A gente está encerrando agora mais uma turma e o pessoal nota que o 4P1V é um método, né? Ele é um método assim, extremamente eficaz para que você consiga sair realmente do ponto de venda com o máximo de visibilidade, né? Sobre os seus itens naquela loja e também da concorrência. Né? Não esquecendo que a gente falou aqui bastante de você controlar e entender os produtos que são concorrentes seus. Isso vai te dar a dominância da categoria. Você vai começar a conhecer melhor não somente os seus itens, mas a sua categoria de produtos. Isso vai te dar uma outra visão ainda mais potencializada em relação a novos negócios para esse e para qualquer outro lojista que você atenda aí na sua rota. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí depois o seu likezinho e se registra aí no canal para você receber as atualizações das outras lives, dos outros vídeos que eu tenho postado. Tá bom? Um grande abraço. Nós nos falamos aí na sequência nas próximas semanas. Um grande abraço para você.